Quem de você já recomeçou em alguma etapa da sua vida? Eu fui essa mulher que eu tive que recomeçar com 44 anos. Eu recomecei, eu deixei um casamento tóxico de 17 anos para trás, a qual não tinha mais como sustentar esse casamento, e eu recomecei aos 44 anos. Foi um casamento tóxico de 17 anos, a qual tinha muita agressão verbal. Não tinha agressão física, mas tinha muita agressão verbal. E antes eu até já tinha feito outros recomeços, mas esse, aos 44 anos, me marcou bastante, porque é uma idade que a gente já pensa mais, né? Não é assim começar uma outra vida do zero. E eu comecei, tive essa coragem, sei que não é fácil no início, nenhum recomeço é fácil, teve que ser muito bem pensado, até porque também eu tinha uma criança de 5 anos, e não é assim. Se fosse só eu sozinha, tudo bem, né? Mas com um filho pequeno, a gente pensa muito. E realmente eu tive que chegar a essa conclusão, porque não tinha como eu ficar nesse casamento, porque eu já estava até começando a ficar depressiva. Então, todo recomeço é difícil, não é fácil, a gente não tem certeza de nada, né? E eu também fiz um outro recomeço, que além de eu deixar esse casamento tóxico para trás, eu mudei de cidade, resolvi que eu ia mudar de cidade. Porque eu queria estudar, eu decidi que eu iria vir para essa cidade para estudar e também para trabalhar. E aí sempre tem, né, aquelas pessoas que te puxam ali para trás. Não vai, tu não tem mais idade para isso, fica aí, não precisa tu recomeçar de novo, não precisa tu estudar. E eu vim também com meu filho, que tem 21 anos, meu filho também viria para estudar, e aí as pessoas dizendo, não, deixa o teu filho ir, tu fica. Eu disse, não, eu vou, eu quero uma mudança de vida, e eu não vou ficar aqui, não dá mais nessa cidade, é uma cidade pequena, de interior, também não tinha muitos recursos, e eu já não queria mais. Então eu recomecei ali com 44 anos, já faz 5 anos que eu estou aqui nessa cidade onde eu estou morando, bem longe de onde eu morava, e vim só na fé e na coragem mesmo, e recomecei. Então, como eu estava falando, o recomeço não é fácil, porque a gente não tem certeza de nada, né? Ali onde já tá, a gente já tem aquele conforto ali, né? Aquela zona familiar. E tu sair de um lugar assim, longe, sozinha, só com os filhos, para outra cidade, não é fácil. Tu não sabe o que vai acontecer, né? Tu tem que começar do zero, tudo é do zero. Procurar emprego, eu aluguei casa, eu procurei emprego, comecei do zero, aí a gente vai para outra empresa também, a qual a gente não conhece as pessoas. E eu até consegui uma profissão a qual eu já era também, que eu já praticava há muitos anos lá nessa cidade onde eu morava, sabe? Já tinha prática, que era de confecção. Então eu segui então fazendo a mesma profissão aqui, foi até tranquilo, as pessoas me aceitaram bem, um ótimo lugar. Então eu vejo que tem muitas pessoas que têm essa coisa de querer recomeçar, mas tem muito medo. Eu vejo muitas mulheres também falando que querem recomeçar, mas tem medo, né? Porque tudo é uma incerteza, a gente não sabe de nada. Então, assim, eu comecei a trabalhar e daí eu optei também por não estudar. Chegando aqui já foi outro recomeço, já mudei tudo. Então, daí eu deixei o estudo e comecei a trabalhar, então, nas redes sociais, com o YouTube. E hoje eu já tenho mais de um canal. E eu gosto muito, uma coisa que eu amo. Eu também já fui lojista na minha vida, muitos anos eu fui lojista lá na cidade onde eu morava antes. E agora também eu trabalho com outro canal de moda, que é uma coisa que eu gosto muito. E aqui com desenvolvimento pessoal. Então tudo é você não ter, sabe, aquele medo. Eu sei que dá um medo no início, não é fácil. Tu começar do zero, tu ir para outra cidade, tu recomeçar, seja numa profissão, seja tu abandonar um casamento, né? Porque não é fácil. Eu abandonei um casamento porque eu vi que ali não tinha condições. Porque não é fácil a gente abandonar um casamento com um filho pequeno. Tu só vai abandonar o casamento quando tu vê ali que não tem mais jeito, que você não consegue mais, né, sustentar aquilo ali. Então é difícil, mas não é impossível. E eu vejo hoje também muitas mulheres ainda, né, que têm esse medo de recomeçar. Por quê? Porque muitos anos ali naquela zona de conforto, trabalho mesmo, as pessoas às vezes, né, eu conheço amigas que se dedicaram a vida toda numa faculdade, né, pagaram a faculdade, pagam os estudos e depois elas se apegam àquilo ali e não querem trocar de jeito nenhum. Estão ali fazendo uma profissão que não gosta, né,
mas não querem abandonar porque investiram ali naqueles estudos. Então, isso é difícil, não é fácil, eu sei que não é fácil, mas você não deve ter esse medo de recomeçar. Por quê? Porque se você não gosta, é horrível, você está num lugar ali que você não gosta, você está numa profissão que você não gosta. Eu conheço amigas que estão em ambientes, em profissões que elas trabalham ali, que elas não gostam, que elas se sentem mal, não se sentem bem, e estão ali porque não têm coragem de sair, né, para recomeçar. Isso é muito triste, sabe? Eu acho que dá um certo frio na barriga, né? Não é fácil, mas a pessoa tem que recomeçar, tem que ver o que é melhor pra gente, né? O que a gente pode fazer para avançar, porque todo recomeço é uma expansão, né? A gente só vai sair, largar um serviço, por exemplo, largar um relacionamento, porque ali já não deu mais, porque ali não tinha mais jeito, mas a gente pode expandir, a gente pode crescer em outro lugar. Então, depois que eu tive essa atitude de recomeçar, a minha vida, sim, mudou muito. Eu sempre estou aprendendo habilidades novas, a gente sempre está conhecendo coisas diferentes, pessoas diferentes. Então, isso tudo faz parte do processo de desenvolvimento pessoal. Porque a gente nunca parte do zero, né? A gente já tem aquela bagagem anterior. Então, em vez de você pensar que não vai dar certo, confia. Em vez de pensar, ah, não vai dar certo. Pense, tá, mas e se der certo? E se realmente mudar a minha vida? Então, às vezes a gente perde, né, oportunidades por conta do medo. É claro que sempre vai ter esse medo, mas vai com medo mesmo. Não para no caminho, sabe? Não fique ali estagnada, né, naquela vida ali medíocre, com medo do novo, com medo do novo, na verdade, né? Com medo de recomeçar. Então, tem muitas mulheres que pensam isso, elas já estão ali, né, meio que numa zona de conforto, ficam pensando, não, aqui tá ruim, mas ainda assim é melhor que eu arriscar. Mas você pode pensar de outra maneira. Vai que nesse risco dê certo, né? Vai que nesse risco tudo mude. Então é tudo você ter essa questão. E hoje eu vejo muito agora, até nos últimos tempos, eu estou vendo até nas redes sociais, muitas pessoas recomeçando do zero, assim, sabe? E com até idades mais avançadas. Então eu acho que para recomeçar não tem idade. Eu recomecei agora ultimamente com 44 anos, mas eu vejo mulheres, tenho visto muitas mulheres recomeçando com 40, com 50, com 60 anos. Vi muitas histórias já antes de eu fazer esse vídeo aqui, de mulheres de 50, 60 anos que também tiveram que abandonar os seus relacionamentos tóxicos, porque não dava mais, e recomeçaram toda a fé e toda a coragem do zero, sabe? E estão se dando bem, até porque isso é uma questão de saúde, né? Porque você está ali no relacionamento a qual você é maltratada dia e noite, você não aguenta, né? Então isso tudo é questão de saúde mental também. Hoje, né, a gente tem que dar prioridade para nossa saúde mental. Então, tenho visto muitas mulheres recomeçando, pessoas recomeçando até em faculdades. Mulheres de 50 anos eu vi recomeçando numa faculdade, coisas que ela deixou para trás, sonhos antigos, a qual ela não pôde viver, né, uns tempos atrás, porque cuidava do filho, porque cuidava do marido, porque tinha outras questões para cuidar na vida, e elas acabaram se abandonando e hoje elas estão recomeçando uma nova vida. Elas estão vivendo aqueles sonhos que elas não puderam viver anos atrás. E isso é muito bonito, isso é muito interessante e é assim uma forma de incentivar também mais mulheres, né? Correr atrás dos sonhos. Nunca é tarde para a gente recomeçar, nunca é tarde. Então não é porque não deu certo no passado que você vai se condenar e vai se aposentar e esperar a morte vir. Não. Vai viver ali a sua vida. Tem mulheres também que eu vejo agora que elas estão recomeçando numa nova profissão, estão recomeçando a fazer um hobby diferente, fazendo aulas também diferentes, de uma língua diferente, aulas de música. Estão também mulheres que eu vejo muito começando a costurar. Tem umas que têm esse gosto pela costura, antes não tiveram oportunidade, agora estão fazendo curso de costura, corte de costura. Então tem várias coisas que a gente pode fazer, a gente pode recomeçar, sabe? E não é feio, né? Eu acho que não é feio, não tem idade para isso. Basta você se decidir ali e não aceitar aquela vida que você levou, né? Que não era para ser sua. Então você não é obrigado a viver o resto da vida numa vida a qual você não merece, sabe? Eu acho que todas nós merecemos sim recomeçar, independente da idade.
Então é isso, nunca é tarde para recomeçar, recomece, faça o que você gosta, cuida da sua saúde mental, da sua saúde física. Muitas mulheres também agora com oportunidades, né, de cuidar da saúde física, se alimentando melhor, recomeçando do zero, indo para academia, se cuidando. Então é isso daí. Então o que eu quero deixar para vocês assim, que nunca é tarde para recomeçar, não interessa a idade, recomece, vai ser feliz. Então, já quero agradecer você que chegou até o final desse vídeo comigo. Se você gostou desse conteúdo e não é inscrito ainda no canal, aproveite e já se inscreva e até o próximo vídeo.